governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, voltou a falar em chamar para o trabalho policiais militares da reserva, né, os aposentados, para ocuparem atividades administrativas e ele poder, então, liberar o maior número de policiais da ativa para a atividade na rua. Não é nova essa ideia, né? Botar um monte de policial na rua. Botar muito policial na rua, encher as ruas de polícia, resolve. Para as aparências, sim. Para a impressão de um pouco mais de segurança para o cidadão, talvez. Hoje, por exemplo, inauguraram mais uma companhia da PM na região, na Rua Vitória, que é uma travessa ali da Santa Efigênia. Então tem um grupo novo de policiais naquela região, que vão se dividir ali, vão se intercalar com as escalas que a polícia tem. Então aparentemente você tem mais policiais na rua, colocando mais PMs ali. Mas será que tem o resultado esperado? Essa é a grande pergunta. Será que só a presença do policial resolve o problema? Faz com que as pessoas sigam aquele caminho com mais segurança? Eu acho que não. Eu acho que tem que ter muito mais do que isso. A polícia é necessária ali. É preciso ter polícia militar, é preciso ter a polícia civil investigando traficantes, é preciso ter a guarda municipal preservando aquela área que foi muito degradada. Não sei se você passa com frequência, aquela Rua dos Gusmões, a Rua Vitória, que são o principal foco hoje da Cracolândia, elas estão completamente degradadas. É lixo por 3, 4 quarteirões, são casas quebradas, imóveis abandonados, portas arrancadas e lojas fechadas. Infelizmente, aquela região é considerada ali pelas próprias pessoas que moram uma região que morreu ou que está em coma, porque ninguém passa ali, ninguém tem coragem de atravessar, mesmo com a presença da PM. Porque, infelizmente, os ladrões atacam. Eles esperam o policial virar as costas, virar a esquina, e a pessoa que passa é atacada. Depois que atacou, a pessoa já está traumatizada, ela já sentiu a violência na pele. E aí vira um caso para uma outra polícia, que é a Polícia Civil, para tentar investigar quem roubou aquela pessoa. E aí vira um ciclo que não termina, que vai sempre adiante, só aumentando. Pois é, e a criminalidade, ela se movimenta, né? Ela se adapta, ela muda, ela tem objetivos que variam dependendo da época e do que ocorre na sociedade, e ela migra. Então a gente fica vendo os números da criminalidade, e os últimos, divulgados há poucos dias pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, revelam que no centro diminuiu o número de roubos, mas aumentou em outros bairros, como por exemplo o Morumbi, e alguns outros bairros. Então, nessa linha disso que você falou, você coloca muitos policiais no lugar, a 2 quarteirões dali, se houver interesse da bandidagem, a bandidagem migra para lá e se adapta ao funcionamento da polícia, o horário dos turnos, né? A hora que chegam as viaturas, a hora que saem as viaturas. Eu vou te dar um exemplo muito prático do centro, que eu apurei hoje, inclusive, na própria estatística da Secretaria da Segurança Pública. A Secretaria diz que o número de roubos caiu. É fato, caiu no estado, caiu na capital e caiu na Grande São Paulo. Uma queda pequena, mas caiu. Só que se você analisar as 2 delegacias que respondem pela região tomada ali pela Cracolândia, que é o 3º distrito, Campos Elíseos. Tem um cafezinho aqui. Olha, um cafezinho sempre bom no meio da gravação. Isso. As 2 delegacias? Esse 3º distrito policial e o 77º distrito policial, um deles teve queda, que é o mais próximo da Luz, o 3º DP, e o outro teve aumento, um leve aumento, mas teve. Por quê? Justamente por isso, porque o crime migra e o tráfico de drogas na região migra. Para você ter ideia, a Cracolândia tem hoje, tomados ali naquela região, 12 ruas. Só que é uma transição. A polícia reprime, eles vão para uma praça, da praça vão para uma outra rua, vão para um parque, perto de um parque. Então, para você ter ideia, nesses 30 e poucos anos que a Cracolândia existe, ela começou muito próximo ali da Leopoldo Couto de Magalhães, que é pertíssimo da Estação da Luz. A repressão começou, ela foi migrando até chegar ali na travessa da Rio Branco, na Rua Barão de Piracicaba, na Dino Bueno. Depois atravessou para o outro lado da Avenida Rio Branco. Houve uma operação da polícia 2 anos atrás, que chama Operação Caronte, que era uma estratégia do governo estadual na época, que dispersou os usuários. E nessa dispersão de usuários,
se criaram grupos de consumidores de drogas, espalhados, que tomaram dali da Luz até a Santa Cecília. Então você ampliou o raio da Cracolândia. E depois que isso acontece, você não consegue fazer com que um lugar seja esvaziado, vá para outro. Você pode até fazer com que eles se movimentem. Tem a limpeza aqui, então vão para lá. E daqui vem para cá, mas eles estão ocupando essa área. Então você tem essa flutuação dos números de roubos e furtos em diferentes delegacias do mesmo lugar. Pois é, agora, logicamente que existe um problema social muito grande nas grandes cidades, especialmente numa cidade como São Paulo. A gente teve um aumento brutal no número de pessoas morando nas ruas, famílias que se desestruturaram, o desemprego, acabou o salário, as pessoas perderam a condição de pagar um aluguel, perderam o lugar onde moravam e foram para a rua. E, logicamente, isso facilita a ação do tráfico e facilita, de alguma maneira, que essas pessoas também entrem num caminho que é torto e que leva muitas vezes a isso, né? A Cracolândia era muito menor. Muito menor. Para você ter ideia, 5 anos atrás, eu conversava com um delegado que era o diretor do DENARC, o departamento que combate o tráfico de drogas. Ele me falava... Nós temos uma imagem isso. que é uma tragédia, né, para qualquer cidade e para qualquer país. E aqui, se você porque é perceber... uma população gigantesca de pessoas que não são pessoas, né? Sim, elas perderam a cidadania, a identidade. Olha que perderam coisa. a dignidade. A dignidade. E se você observar, você vê gente de todas as idades. Porque antes você tinha um grupo de jovens na Cracolândia. Essas pessoas foram envelhecendo ao longo de 30 anos. As que sobreviveram continuam lá. Vieram novas. A Cracolândia da região da Luz, especificamente, ela atraiu muitos jovens. Então você vê muitos jovens. Vou te contar uma história que eu e o Robson, nosso produtor da época que eu trabalhava na Globo, observamos. A gente passou 2 semanas em cima de um prédio. Eu, o Robson e o William Santos, outro produtor. Nós vimos numa noite a chegada de uma garota que ela tinha aproximadamente 16 anos. Muito bem arrumada, roupa limpíssima, uma bolsa branca, um sapato branco. Se você via que ela não era ainda consumidora de droga. Em 2 semanas, essa moça se transformou. Ela sumiram os sapatos, sumiu a bolsa, a roupa dela estava toda rasgada e ela estava sentada no chão fumando crack. Em 2 semanas, essa pessoa foi convertida num novo usuário de droga. Então, o que você falou, para o tráfico, quanto mais gente, melhor, porque ele não tem só o consumidor. Ele tem o consumidor, ele tem para quem vender, claro, que é o principal princípio do tráfico, que é fazer dinheiro vendendo drogas. Mas ele tem gente que trabalha para ele também, em troca da droga. Então você tem, ao mesmo tempo, novos consumidores e novos vendedores. Então, tudo cresce ao mesmo tempo na Cracolândia. Para você ter ideia, 5 anos atrás eram, em média, 300 pessoas por dia circulando naquela região. Claro, se você somar o dia inteiro, sobe, talvez dobre. Só que isso aumentou demais. A média do último levantamento da Guarda Civil Metropolitana foi de 527 por dia. Quase o dobro. E esse número transitório durante o dia pode chegar a 1.000. Por isso que a gente vê, naquela imagem que a gente viu agora, aquela multidão. É muita gente consumindo droga ao mesmo tempo. E ali era só uma rua. Porque você tem ali na Gusmões, tem na Vitória, mas você também tem no caminho da Santa Cecília, tem lá perto da Dino Bueno, na Barão de Piracicaba. Então, se você juntar todo esse pessoal, vira uma multidão de usuários de droga. Isso é muito triste, muito perigoso para a cidade. Agora, fica muito claro para quem está olhando e acompanhando essas informações, Galvão, que tem alguma coisa de errado. Não, deixa eu trocar o termo primeiro. Primeiro, lógico que não é um problema fácil de ser enfrentado. Não. Não é. Não. Em hipótese alguma. Mas será que a polícia está adotando estratégias, os caminhos para ter alguma eficiência no combate a isso? Porque o ponto básico é assim, se não tiver a droga, não vai ter gente ali para consumir, né? E continua chegando droga. Porque está aumentando, você mesmo está dizendo que está aumentando o número de pessoas que não só ficam permanentemente ali, como também passam por ali para comprar droga, para consumir droga. Os números demonstram essa situação. Pra você ter ideia, no ano passado, no ano retrasado,
Teve uma operação chamada Caronte que prendeu 169 pessoas, todas identificadas, segundo a polícia, como vendedoras de drogas, como traficantes menores. Muitas dessas pessoas continuaram presas. A justiça manteve a prisão como preventiva. E o tráfico vai lá e consegue outras pessoas que vendam a droga. Então o problema não é só você prender o traficante, é você não deixar a droga chegar. Eu lembro de um levantamento feito pelo DENARC na época, que dizia que se consumiam ali naquela região da Cracolândia mais de 20 mil pedras de crack por dia. Se movimentava de 1 a 2 milhões de reais por mês. E a gente está acostumado a ver o crack. É um grande negócio, né? Sim, é uma indústria ultra rentável. Um serviço, um comércio ultra rentável. Por quê? Porque o traficante, ele tem para quem vende. Tem gente que venda para ele. Venda chamada de formiguinha. As pessoas pegam um punhado de pedras, vão lá no meio, vendem em 1 minuto. Eu já presenciei várias vezes. Chegam alguém com um pacotinho de drogas, cria uma roda em volta dela, em 1 minuto ali vendeu tudo. Uma vez eu entrevistei um rapaz que, no momento de clareza, que ele não tinha consumido droga, alguma lucidez? De lucidez, eu perguntei para ele, quantas pedras você consome por dia? Ele virou para mim e falou, olha, no mínimo 20. Eu me assustei. 20 pedras? Porque você sabe que o crack acaba com a pessoa. A pessoa não come, não bebe, ela fica sentada no chão, não faz mais nada. Aí eu perguntei para ele, 20? Ele falou, você está achando muito? Eu só não consumo mais porque eu não tenho dinheiro. Porque senão eu consumia mais. Quanto custa uma pedra hoje, Galvão? Você sabe quanto estava? Então, a gente tinha um valor, anos atrás, fechado. Era um valor considerado até meio alto, ali, de 5, 10 reais. Mas o traficante não é bobo. Ele diminuiu a quantidade o tamanho das pedras. Ele mudou a fórmula do crack. Porque o crack era aquela coisa lá atrás que a gente via que a pessoa fumava e se debatia. Perdia o controle, perdia a coordenação motora. Hoje não, o sujeito fuma um crack, e daqui a pouco ele levanta e vai embora. Vai andar e vai atrás de uma outra pedra. Então se mudou a composição, até para o usuário não morrer rapidamente, não ter problema de saúde rapidamente. Então, hoje você tem pedras lá de R$2, de R$4, de 5, de 10, de 15, depende do tamanho que você queira. É como um supermercado, né? Sim, exatamente. E pior, é exatamente isso. Você tem um produto que é mais barato, outro um pouquinho mais caro, outro um maior, outro menor. Exatamente isso que você falou, supermercado. Por quê? Se você pegar as últimas imagens gravadas pela própria polícia lá no meio, você vê que não é só crack. Se vende muito crack. Mas naquelas barracas que eles montam nas ruas, ali tem cocaína, maconha, as drogas K, que são muito fáceis deles comercializarem, porque é como se fosse um papel, heroína e o chamado loló, né, que é o antigo lança-perfume, é uma derivação do lança-perfume. Então você tem uma oferta variada de drogas, além do crack. E a droga chega, esse é o problema. Porque assim, o número de pessoas aumenta o tempo todo, porque elas sabem que elas vão lá e vão encontrar droga. Isso é um problema. A pergunta inicial que você me fez, é um caso de polícia? Também. Mas é um caso que tem que envolver muitos outros setores da sociedade e da justiça, que ninguém fala, para que se tente resolver ou reduzir aquilo.